Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós continuamos nossa exposição no livro do profeta Daniel e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 5. E faremos a leitura de todo o capítulo. Daniel, capítulo 5, a partir do verso de número 1. Farei a leitura e peço que você, com atenção, devoção, temor de Deus, ouça a palavra do Senhor. Assim diz Daniel, capítulo 5, a partir do verso de número 1. O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Beltsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, as mulheres e as concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Beltsazar ficou perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente, não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Aqui no seu reino, um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltsazar, se acharam um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução dos casos difíceis. Portanto, chame Daniel, ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio do filho dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer.
E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma corrente de ouro no pescoço e que proclamasse que passaria a ser o terceiro homem do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 72 anos de idade. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, o pedido do nosso coração é: fala conosco. Não permita, Senhor, que nós deparemos com o texto sagrado, com as nossas intenções equivocadas, com interpretações que não cabem, mas nos ajuda a ouvir a Tua palavra fielmente. E nós sabemos, e eu sei, que apesar de mim, o Teu Santo Espírito falará a cada coração e aplicará a verdade àqueles que precisam. Nos ajuda, ó Pai, e que durante toda essa exposição, unicamente o Teu nome seja exaltado. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero tratar com os irmãos o seguinte tema: o drama do orgulho. Existe um mito grego interessante, o mito de Ícaro. A história diz que Ícaro e seu pai, Dédalo, um engenheiro, um arquiteto, estavam presos no labirinto de Creta. E com a ideia de fugir daquela situação que eles estão perdidos, encarcerados de alguma maneira, eles procuram e pensam em uma fuga um tanto quanto audaciosa. Eles querem fugir então pelos céus. Dédalo, o pai de Ícaro, inventou 2 pares de asas feitos com penas de pássaros que estavam ali, unidas por cera de abelha. Pensa a construção, pensa essa arquitetura. Aquele homem juntou todas as penas, juntou com cera de abelha e formou 4 asas, 2 para o seu filho e 2 para ele. Mas a orientação de Dédalo a Ícaro é interessante. Ele diz: você não pode voar nem tão alto e nem tão baixo. O nosso voo tem que ser intermediário à medida que saímos daqui. Por quê? Porque se você voar baixo demais, à medida que você estiver próximo do mar, próximo das águas do oceano, a umidade vai pesar as penas e você vai cair. E você não pode subir tão alto, porque à medida que você sobe, o calor do sol vai derreter essas penas e você vai também cair. Então eles saem desse labirinto, e é interessante que à medida que o voo começa, Ícaro começa a se empolgar. Imagina, um homem que consegue voar. Imagina o vislumbre, imagina aquela emoção, aquela empolgação. Ícaro ignorou os conselhos do pai, e ele subiu em direção ao sol. Como o pai já havia alertado, o calor derreteu a cera, as penas se soltaram, e o jovem despencou no mar, onde se afogou. O mito é simples e não é uma história tão articulada, mas a lição é simples. De todos aqueles que de alguma maneira se apoderam do orgulho, da vaidade, tomados por essa emoção do momento, normalmente sobem muito alto, mas também caem dessa altura. Podem se erguer até o sol, mas rapidamente despencam. O orgulho levou Ícaro à ruína. Nada tão diferente de Nabucodonosor, que os irmãos ouviram semana passada no capítulo 4, e agora nada tão diferente desse que é considerado ou chamado seu filho Belsazar. Ambos trilharam uma jornada orgulhosa, e como Ícaro, a história não termina nada bem. Hoje veremos a crise de Belsazar e como ele foi confrontado por Daniel e, sobretudo, castigado pelo próprio Deus, por conta, basicamente, do seu orgulho. E eu quero tratar em 3 momentos esse texto,
pensando nesse drama, nessa encenação ou nessa história que acontece, e eu quero que você perceba esses 3 atos nessa história. O primeiro ato é o desespero. O rei Belsazar, o texto começa falando que ele dá um grande banquete, provavelmente de costume. Aquilo era comum aos reis para darem grandes banquetes e chamarem os seus súditos, chamarem seus soldados, chamarem suas mulheres, suas concubinas, para mostrar e demonstrar a sua grandeza, o seu poder, a sua glória, a sua riqueza. É interessante que então Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Mas é interessante que à medida que eles estão ali se embebedando, festejando, aproveitando esse momento do rei com os seus súditos, Belsazar tem uma ideia. Então ele olha para os seus súditos e diz, e manda trazer os utensílios de ouro e de prata, utensílios esses que pelo seu pai Nabucodonosor foram roubados, foram saqueados do templo da casa de Deus quando o templo foi destruído. Se os irmãos lembrarem da exposição de Esdras, nós lemos que eles retornam com esses utensílios. Os utensílios de ouro, os utensílios de prata, tudo aquilo que fazia parte da casa de Deus, para que então a casa de Deus seja reconstruída e os utensílios sejam devolvidos ao seu lugar de origem. Mas Belsazar não tem nenhum respeito por isso. Ele manda trazer todos esses utensílios. Para quê? Para que então esses cálices de ouro e de prata, que são chamados na Escritura Sagrada de santos, dedicados, consagrados unicamente ao serviço de Deus, agora são cheios de vinho de um homem ímpio. E não apenas isso, não é apenas Belsazar que vai aproveitar desses cálices sagrados, mas também ele chama os seus soldados, os seus homens importantes, as mulheres e também as concubinas, ou aquelas prostitutas que estão ali servindo aqueles homens. Todos eles bebem desse cálice e dedicam essa alegria ou essa festa, de acordo com o verso 4, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. O rei, os homens importantes e as concubinas tomaram vinho e louvaram os ídolos daquele povo. Veja, os itens sagrados da casa de Deus estão sendo usados para blasfemarem contra o Senhor. O texto faz questão de enfatizar isso. Esses itens que eram usados pelos sacerdotes para beber e ofertar diante de Deus, agora são usados para idolatria. O texto faz questão desse contraste, daquilo que é sagrado a Deus está sendo usado para ídolos. Mas algo acontece. No meio dessa grande blasfêmia, no meio dessa grande loucura, o texto continua no verso 5. No mesmo instante, apareceram os dedos de mãos humanas que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. De repente a festa parou, porque algo estranho aconteceu. Uns dedos semelhantes à mão humana começaram a escrever em uma parede caiada, em uma parede branca, que simplesmente estava sendo iluminada por um candelabro. O rei começou a perceber que algo estava sendo escrito. Ele não entendia, ele não sabia do que se tratava. Mas pensa nessa cena. Um evento sobrenatural, de repente uma mão escrevendo na parede, aqueles homens completamente embriagados ficam em choque. Parem a festa, está acontecendo algo. E o texto continua dizendo que, à medida que a mão escreve, há uma reação do rei. Então, verso 6, o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado, as suas pernas bambearam, e seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Veja o desespero desse rei, o rosto pálido e os pensamentos que agora começam a perturbar a sua mente. O que será que está escrito? Será que é sobre mim? Será que é sobre o meu reino? Será que é sobre a minha família, a minha história? As pernas ficam bambas e o texto diz que os joelhos começam a bater uns nos outros, tamanho desespero, tamanha a fobia de Belsazar. Ele mandou chamar todos os encantadores, chame todo mundo que é possível de interpretar essa mensagem. Seja aqui no reino, seja onde estiver, chame esses homens, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, porque eles precisam interpretar.
O desespero de Beltesazar é tão grande que ali, completamente bêbado, ele diz a esses homens que são chamados, a esses encantadores e feiticeiros, ele promete roupas finas, joias e uma alta posição. Aquele que lê o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, tecido fino, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. E isso é interessante, porque Beltesazar faz questão de dizer que esses homens, aquele que interpretasse, seria o terceiro do seu reino. Por que não o segundo? Por que não alguém o mais próximo possível dele? O fato é que o desespero aumenta. Todos os sábios se reuniram ali, mas ninguém conseguia ler o que estava escrito, nem revelar a sua interpretação. E o texto no verso 9 diz que então, com isto, o rei Beltesazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A festa, em blasfêmia ao nome de Deus, parou. Aqueles homens ficam amedrontados, perplexos, pálidos diante da cena. Interessante como toda aquela noite de festa simplesmente tornou-se um momento de desespero. Beltesazar estava sentado em seu trono como um dos homens mais importantes e poderosos daquela época, e parece que bastou uma visão de uma mão para que tudo desmoronasse. Meus irmãos, o drama do orgulho começa assim. Tudo que estava indo bem, de repente, torna-se desespero e loucura. Veja, ninguém é capaz de manter a sua postura orgulhosa diante de algo que ameaça a sua vida e todo o seu império. O que Beltesazar está amedrontado é que ele está lidando com algo que ele não conhece, algo que é completamente desconhecido e que está, de alguma maneira, prejudicando ou pode prejudicar a sua vida, o seu reinado, o seu império. O que será que está escrito na parede? A única coisa que resta a Beltesazar é desespero. E veja, não apenas de cenas ou de momentos inesperados, mas diante de Deus, não existe nenhum orgulhoso que não fique pálido e com as pernas trêmulas. O problema do orgulhoso é que ele acha que ele é o dono de si, dono das pessoas e dono de tudo que é aquilo que está ao seu alcance. Mas nesse momento, por um breve momento, Beltesazar percebeu que nem tudo está sob o seu controle, nem tudo está diante dos seus olhos, nem tudo é conhecido por ele. Existem coisas ainda misteriosas que Beltesazar não sabe e não conhece. Isso lhe causa temor. Ainda mais do orgulhoso que pensa que tem tudo sob controle ao lidar com aquele que de fato tem tudo sob controle. O orgulho conduz apenas ao desespero. Porque por um momento você acha que é dono de si e de repente percebe que não. As coisas dão errado. Muitas e muitas coisas fogem do nosso controle. Muitas e muitas coisas não estão planejadas ou não são conhecidas por nós. Esse é o sentimento de Beltesazar, está lidando com uma coisa que ele desconhece. E todos nós, de alguma maneira, lidamos com coisas que desconhecemos. O futuro, por exemplo. Quem conhece o futuro? Quem sabe o que vai acontecer conosco amanhã, semana que vem, daqui um mês ou daqui um ano, 2, 5? Ninguém sabe quando ficará doente. Ninguém sabe quando perderá alguém. Ninguém sabe quando as coisas podem caminhar de mal a pior. Aquele que é orgulhoso diante de fatos desconhecidos fica em completo desespero, porque foge do seu conhecimento, foge daquilo que ele controla. E é exatamente assim que Beltesazar está, desesperado. E como diz Provérbios, muito bem, Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Esse é o primeiro passo do enredo da história de Beltesazar, desespero. O que farei agora? Ninguém sabe me responder. Ninguém sabe ler as palavras da parede.
Chamei todos os homens e ninguém consegue me resolver esse problema. O que eu vou fazer? Completo desespero. Mas o texto não termina assim. Ao segundo ato, uma tentativa de solução de Beltsazar. O texto diz que aquele homem desesperado gritava no palácio. O verso 10 diz assim: a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei, dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Aqui no seu reino, um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. É interessante que a rainha mãe intervém na história. E veja, não é a primeira vez que uma rainha entra na presença do rei sem autorização. Se vocês lembram da história de Esther, por exemplo, ela corre esse risco, porque era provável que ela seria morta à medida que ela entrasse na presença do rei sem sua autorização. Mas provavelmente por conta desse todo desespero, dessa bagunça e dessa loucura que estava acontecendo, ela entrou para tentar acalmar o rei. Uma palavra de conforto e uma possibilidade de solução. Veja, esses homens não conseguiram resolver, mas existe um homem que pode resolver seu problema. Existe um homem que pode talvez trazer a solução a você. Esse homem que interpretou o sonho de Nabucodonosor, e esse que pode também interpretar o seu sonho, Beltsazar. Então Beltsazar diz: chama esse homem. Se esse homem que pode me responder, se esse homem que pode me trazer a solução, não há mais ninguém que eu queira ver a não ser Daniel. Ele diz no final do verso 12: portanto, chame Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. É interessante que Beltsazar começa questionando Daniel sobre quem ele é. Você de fato é quem eu quero que você seja? Você é o Daniel que meu pai trouxe de Judá? Foi você que interpretou o sonho de Nabucodonosor? Eu quero saber se é você, porque eu preciso de você agora. Beltsazar diz que nenhum dos homens conseguiu interpretar, nem conseguiu ler, nem interpretar as palavras, e ele diz a Daniel a mesma promessa: se você conseguir interpretar diferente de todos os meus outros homens, eu darei a você, verso 16, portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Eu fico pensando que todos aqueles homens que foram ao encontro do rei tentando interpretar essa mensagem queriam essa recompensa. Eles não seriam apenas mais um dos servos, mas seriam homens com roupas finas, uma corrente de ouro no pescoço e, sobretudo, com uma posição altamente importante no reino. Eles não seriam mais um qualquer, mas seriam aqueles homens que estariam em contato próximo com o rei, homens que conseguiriam mandar em outras pessoas. É um dilema entre orgulhosos. Quem quer ser o maior? Quem quer ser o mais poderoso? Aqueles homens estavam ali completamente desesperados porque eles queriam essa recompensa, mas não conseguem. Daniel está ali, diante do rei, recebe a mesma proposta, mas a resposta de Daniel é interessante. O texto diz: então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas para outra pessoa. É interessante que há um salto histórico de Nabucodonosor a Beltsazar. Aqui Daniel já não é mais um jovem, Daniel já é um homem idoso, velho. E Daniel recusa os presentes e a recompensa. Dê a outro, não me importo com isso, não quero isso. E ainda assim ele diz: mesmo que você dê todos esses presentes para outro, eu vou dar a interpretação. Provavelmente porque Daniel está convicto que Deus falou a Beltsazar. E agora ele vai lhe entregar a sua mensagem. O encontro de Beltsazar e Daniel é interessante. Um jovem tolo e um velho sábio. Um homem orgulhoso e arrogante, enquanto o outro é simples e humilde.
O contraste é nítido. Qualquer pessoa, outra pessoa aceitaria os presentes do rei, mas Daniel não quis, porque ele sabia o que falaria a Belsazar e como aquela mensagem traria, inclusive, desagrado ao rei. Não era uma mensagem que Belsazar queria ouvir. Não era uma mensagem que Belsazar queria receber naquela noite tão festiva. A festa acabou. O que resta é desespero. O que resta é Belsazar desesperadamente procurando uma solução. A questão é que todo orgulhoso procura uma solução para o seu problema. Provavelmente a solução mais fácil, a mais simples, a mais rápida, mas nem sempre a solução é como ele esperava. Eis aqui. Belsazar tem Daniel ali diante dele, para ouvir o que Daniel vai interpretar. A resposta não é o que ele quer ouvir. O problema do coração orgulhoso é que ele nunca quer ser advertido. Ele nunca quer ser corrigido. Ele nunca quer ouvir coisas que de alguma maneira tirem ele da sua posição. Imagina um rei ouvir de um dos seus servos, a partir de uma interpretação de letras que foram escritas miraculosamente na parede, de que o seu reino acabaria. Nenhum homem orgulhoso quer perder sua posição. Nenhum homem orgulhoso quer se sujeitar, quer se humilhar. Pelo contrário, ele quer humilhar os outros. Ele quer sujeitar os outros. Ele quer machucar e ferir os outros, não a si mesmo. A solução de Belsazar não vai ser como ele esperava. Daniel vai dar a resposta, mas a resposta é que ele não quer ouvir. Meus irmãos, eu tenho pensado continuamente sobre isso nos últimos dias, de que Deus tem falado conosco por meio da sua palavra. Essa é uma das minhas mais claras convicções no ministério, porque apesar de mim, Deus fala por meio da sua palavra. A questão é que continuamente Deus fala coisas que nós não queremos ouvir. Deus fala coisas que nós precisamos mudar, de pecados que nós precisamos nos arrepender, de circunstâncias que têm nos feito mal e nós precisamos tomar uma atitude. O problema é que nós não queremos ouvir isso. E nessa atitude orgulhosa, nós tapamos os nossos ouvidos, nós fechamos os nossos olhos e falamos: o culto foi bênção, mas Deus não falou comigo hoje não. Deus sempre fala. Deus sempre fala por meio da sua palavra. Meus irmãos, não há uma leitura bíblica que seja feita que Deus não fale. Não há um sermão pregado que Deus não fale. Não há nenhum momento ou qualquer mínimo contato com a sua palavra que Deus não fale conosco. O problema não está em Deus, o problema está em nós que não queremos ouvir. E procuramos outras soluções para os nossos problemas, para os nossos pecados. Procuramos soluções alternativas, porque Deus está falando, nós simplesmente nos recusamos a ouvir. A solução do orgulhoso nunca é como ele espera. Pode-se haver outras alternativas, mas elas não solucionam o problema, elas não resolvem o problema do nosso coração. Mas o texto não termina aqui. Pelo contrário, as coisas pioram. E diferente de qualquer outro drama que nós conhecemos, que normalmente tem finais felizes, aqui, e as escrituras deixam claro que a vida real nem sempre termina com finais felizes. O terceiro ato é a queda de Belsazar. Daniel começa o seu discurso, rejeita as ofertas do rei e começa a dar a sua interpretação. Diz o verso 18: Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e quem queria deixava com vida. Exaltava uns, humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória.
Foi expulso do meio dos filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e passou a morar com jumentos selvagens. Comia capim como os bois, e seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Nabucodonosor era um rei temido e glorioso, porque Deus o colocou assim. Deus levanta reis e tira reis. Mas à medida que Nabucodonosor se envaideceu, se orgulhou, sua glória foi perdida. E Deus o arranca do seu trono. E, meus irmãos, a situação que Nabucodonosor se encontra por conta do seu orgulho é terrível. Um homem, um rei de um grande império, está no meio de um pasto, agindo como um animal, comendo capim. E ali, junto com as outras vacas, recebendo o orvalho da manhã, tomando sol em seus lombos e tentando se aquecer nas noites frias. Um grande rei se tornou semelhante a um animal qualquer. A um animal que só está esperando a hora de ser abatido. Você consegue perceber a queda de Nabucodonosor aqui? Um homem importante para um animal qualquer. Eu fico pensando naqueles homens que conheciam Nabucodonosor e depois o viam no meio do pasto, em 4 apoios, comendo capim. Deveria ser assustador. Mas é isso que Deus faz com os homens orgulhosos. O orgulho leva à ruína, leva à queda. Mas Daniel não termina com Nabucodonosor, ele continua. Verso 22, e o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Belsazar sabia de toda a história de Nabucodonosor e ainda assim possuiu a mesma atitude. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa que seu pai. E Daniel fala, e continua falando, você teve a mesma atitude, inclusive mandou trazer os utensílios da casa de Deus, que eram itens consagrados, santos, unicamente para o serviço de culto, encheu eles de vinho e bebeu naquela festa tosca sua, blasfema, e deu glória a deuses falsos. Sendo assim, a sentença chegou, e agora Daniel vai interpretar as palavras escritas na parede. Meus irmãos, é interessante porque à medida que a gente olha para esse texto, se a gente olhar humanamente falando, e a partir de até alguns recursos humanos que nós temos hoje, o que Belsazar fez foi simplesmente um padrão de comportamento, né? Talvez seria a resposta psicológica. Belsazar replicou as mesmas atitudes de seu pai, mas as escrituras definem isso como dureza de coração. Não é porque Belsazar teve um pai ruim que ele tem que ser ruim. Teve um pai orgulhoso, ele tem que repetir os mesmos padrões. Não é assim que funciona. As escrituras apontam a dureza do coração. Belsazar poderia ter tomado outro caminho, não tomou porque não quis. Belsazar tomou o mesmo caminho porque ele simplesmente era um homem rebelde, ímpio e duro de coração. Mas Daniel avisa agora a ele que a conta chegou. Verso 25. O que está escrito é isso: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Aqui em aramaico, né, as palavras. Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. O reinado de Belsazar acabou. É a profecia, é o anúncio divino do próprio Senhor. E é interessante que ainda assim, contra a sua vontade, o texto continua dizendo que Daniel recebe o manto púrpura, a corrente de ouro, e é colocado como o terceiro homem mais importante do reino. Mas naquela mesma noite, naquele mesmo dia onde Daniel se encontra com Belsazar, confronta o seu pecado e mostra a direção de Deus para o reinado dele, que ali terminaria, que ali acabaria, naquela mesma noite, diz o verso 30, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dário o Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade.
O drama dos orgulhosos terminou com a sua queda. Meus irmãos, todos os orgulhosos terminam assim, mortos. Podem não ser mortos por um inimigo, mas serão mortos pelo seu pecado. Eu acho que eu já disse isso aos irmãos, mas uma das coisas que meu pastor de Alfena sempre me diz, e ele sempre enfatiza isso, é que nós achamos tantas outras coisas escandalosas na igreja, especialmente pecados sexuais e tantas outras coisas, mas nós nunca achamos escandaloso o orgulho. E orgulho faz muito mal, ou talvez causa muito mais problemas do que outros pecados. Porque o orgulhoso não se arrepende. Ele permanece com a cerviz dura, independente de quem fale. Pode ser o próprio Deus escrevendo na parede. O orgulhoso continua ali, irredutível, firme, com a sua convicção, completamente errada, mas firme. Orgulho é escandaloso. Orgulho é um pecado difícil e trágico, porque leva os homens à morte. Aqueles que não são capazes de se arrepender dos seus pecados, se humilhar diante da poderosa mão de Deus, nunca recebem vida. A única saída para os orgulhosos é, de alguma maneira, confiar num rei que é completamente diferente de Belsazar. Não que toma o cálice do Senhor, o enche de vinho e blasfema contra o nome de Deus, adorando ídolos falsos, mas aquele que bebe o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Não aquele que procura alternativas, possibilidades para solucionar os seus problemas, mas entrega a si mesmo como a solução do nosso pecado. Aquele que enfrentou a cruz, não como a sua queda, não como a sua derrota, mas como a sua vitória, porque ali na cruz ele destitui e envergonha cada principado e potestade. Na cruz Jesus não é derrotado, Jesus é vitorioso. A cruz não é o sinal da morte e do sofrimento de Jesus. A cruz é o sinal de que o rei, o Messias, triunfou sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. A cruz é o sinal de que o servo sofredor, como nós cantamos, e foi profetizado por Isaías 53, esse que seria levado como uma ovelha muda ao matadouro, é ali que Jesus triunfa. E por isso que fica claro, quando o próprio Jesus apresenta o seu coração aos seus discípulos. Porque eu sou manso e humilde de coração. Esse para mim é um dos textos mais fantásticos da Escritura. Jesus fala do seu próprio coração para os seus discípulos. Ouçam e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. O orgulho conduz à morte, mas à medida que nós nos submetemos humildemente ao Senhor, nós recebemos dele vida. Ícaro e Belsazar não são tão diferentes. Ambos trilharam caminhos perigosos e acabaram mal. Um no fundo do mar e outro morto, sepultado e com o reino usurpado, roubado. O orgulho não é um caminho seguro, meus irmãos, muito pelo contrário. Nós devemos nos achar menos. Nós não podemos pensar mais de nós, devemos pensar menos de nós. Esse é o caminho do discípulo, que imita o seu Senhor em todas as coisas. Devemos aprender com a humildade de Jesus e como seus discípulos imitá-la. Discipulado é isso, imitar exatamente o que Jesus faz, o que Jesus fez. Precisamos aprender com aquele que é humilde, manso de coração. A história de Belsazar acaba terrivelmente com a sua morte. Mas a nós, ainda que orgulhosos, tem esperança. As palavras do Senhor são: se hoje ouvirem a minha voz, não endureçam o seu coração, como foi no dia da tentação no deserto, porque aqueles homens ouviram minha voz e endureceram o seu coração e morreram no meio do deserto.
vocês ouçam a minha voz e não endureçam seu coração. Antes se entreguem a mim, se quebrantem diante de mim, se sujeitem diante de mim. Que a palavra do Senhor trabalhe em nossos corações, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Ore ao Senhor nesse instante, rasgue seu coração diante dele, confesse seu pecado, confesse o seu orgulho, confesse a dureza do seu coração e espere no Senhor sua graça, sua misericórdia, seu bendito amor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E graças a Deus não depende de mim, não depende de ninguém. Teu Santo Espírito é poderoso o suficiente para transformar o coração mais duro. Humildemente nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a olhar para a tragédia de Belsazar e tomar um caminho diferente. Perdoa o nosso orgulho, ó Pai, tantas vezes, com medo do futuro, com medo das circunstâncias que virão, nós entramos em desespero, porque achamos que as coisas dependem de nós. Depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação. Quando sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Nos ajuda, ó Pai, a confiar, a descansar no Senhor. Ao invés do desespero, a confiança. Não permita, Senhor, que procuremos soluções alternativas, quando o que nós precisamos é do Senhor e da sua graça. E sobretudo, Senhor, não permita que trilhemos esse caminho da morte, do homem orgulhoso que mantém o seu coração duro até o último dia. Hoje, se nós ouvirmos a Tua voz, não permita que o nosso coração seja endurecido. Pelo contrário, transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Nos ajuda, Pai, a reconhecer os nossos erros, a confessar os nossos pecados, não apenas ao Senhor, mas também uns aos outros. Nos ajuda, Deus, a reconhecer o quanto nós precisamos de Ti. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Tem misericórdia de nós essa noite, é o que nós pedimos. Que o Santo Espírito continue a trabalhar e edificar essa obra que o Senhor já começou em nossos corações. É no nome dEle, no nome de Jesus, esse que é manso e humilde de coração, que nós oramos. Amém.